Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar algumas dicas para você conseguir trabalhar com as nossas máquinas e utilizando o software CorelDRAW para fazer o arquivo de impressão e trabalhar com esse arquivo com uma maior fidelidade. Hoje existem no mercado várias máquinas, tanto da Visutech quanto até mesmo a sua impressora de mesa. Todas essas máquinas trabalham com um perfil de tinta diferente, trabalham com a sua composição diferente e o seu software RIP diferente. E o que acontece? Às vezes você prepara uma arte no seu computador e na tela do computador essas imagens estão em RGB, porém na hora de converter em CMYK, você tem um resultado nessa máquina aqui, outro resultado, seja numa impressora de mesa, em qualquer outra máquina, os resultados sempre são diferentes. Isso, claro, vai acontecer porque as máquinas são diferentes, mas também pode estar acontecendo esse erro por algum problema, um problema bem simples. Na hora de trabalhar no Corel, muita gente utiliza os perfis do Corel, que são os perfis internacionais, inclusive são os perfis ideais para quem vai criar uma arte para formato digital. Você vai criar um banner online e tudo mais, vai funcionar muito bem, você não vai ter muita variação de cor. Porém, na hora que a gente fala de impressão, é muito importante a gente saber o perfil de cor correto, o ICC, no caso, correto da nossa máquina, inclusive até trabalhar utilizando ele. Lá no seu Corel, quando você vai criar o documento, tem toda uma opção para você já deixar esse ICC selecionado. Sendo assim, você trabalhando com o ICC correto na hora de selecionar no Corel, você elimina a probabilidade, por exemplo, de fazer uma arte com uma cor e na hora de imprimir a cor não te satisfazer. E aí, às vezes, você vai culpar a máquina, culpa a tinta ou então culpa até a arte e, às vezes, com uma configuração muito simples, você já consegue notar essa diferença e já consegue trabalhar de uma forma mais fiel. Configurando o seu Corel para trabalhar da forma correta, você já consegue, por exemplo, receber uma imagem do cliente, você já consegue adaptar aquelas cores em RGB para que elas, na hora que imprimam em CMYK, elas saiam de forma mais fiel. Dá uma olhada no tutorial que eu fiz e já vai começando a trabalhar dessa forma. E depois fala para a gente a diferença que isso deu no seu dia a dia. Pessoal, então vamos lá. Agora que eu já te expliquei um pouco sobre essa questão, vou mostrar para você aqui como que você consegue trabalhar no Corel com isso. Peguei aqui essa imagem da internet e é uma imagem que veio já em RGB. 80% das imagens que você puxa diretamente do Google, elas já vêm com esse perfil de cor do documento RGB. A curva que ele está utilizando no ICC é o sRGB, que é padrão. Quando não vem esse RGB, costuma vir em Adobe RGB. Sempre é comum de vir ou no sRGB ou no Adobe RGB. Em alguns casos mais raros você encontra outras curvas de cores. Então vamos preparar esse arquivo aqui para impressão. Como ele já veio com esse perfil, o Corel me mostra isso. A minha tela é uma tela RGB, a sua tela é uma tela RGB, a tela do seu celular e tudo mais. Porém, nossa impressora é uma impressora CMYK. E as cores reais são cores CMYK. Então, por exemplo, aqui a gente tem as curvas de cores. O que é o azul do RGB, o que é o ciano do CMYK e tudo mais. Vamos preparar aqui esse arquivo. Primeiramente, quando a gente imprimir no perfil flat aqui do CorelDRAW, do jeito que ele já vem, o padrão, a gente vai imprimir e vai ter essa cor. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque a partir daqui a gente já está tendo uma noção mediana do que é a cor que a gente vai imprimir. Então vocês podem ver que só de ativar e desativar as cores de prova, a gente já tem uma queda muito grande nos tons. Então, tem gente que até opta, na hora de criar arte, em fazer utilizando as cores de prova ativada. Por quê? Para ficar mais fácil e evitar aí aberrações na hora de imprimir, já saber o real. Se você vai fazer uma arte, por exemplo, voltada para conteúdo digital, não tem problema. Agora, artes para impressão, é muito importante que a gente utilize essas cores de prova sempre para testar. O que é importante também? Alguns tons, por exemplo, que é um tom bem iluminado. A gente tem a presença de um backlight do nosso monitor e uma luz muito maior, uma luz simulada. Então, na impressão, isso não sai 100%. Por isso que a gente tem essa queda drástica de cores. Como que a gente consegue trabalhar para evitar essa perda? Vou pegar esse mesmo arquivo aqui, ele está salvo no meu computador. E você tem várias opções. Primeiramente, no momento de abrir a janela aqui, ó, você criar modo de cores primária. Meu documento ele é um documento CMYK. Independente se eu puxar uma imagem RGB, ele vai respeitar essa informação na hora de exportar, que é um documento CMYK. Aqui tem os padrões, né? Padrão do CMYK, qual tipo de CMYK você quer utilizar, e você pode criar
as pré-definições. Por padrão, isso aqui vem fechado. Então, você abre, aqui nós temos as configurações de cores. Aqui, ó, você tem, por exemplo, na hora de criar o documento, você já pode selecionar com que perfil RGB você quer trabalhar e com que perfil CMYK. Então, isso aqui vai te dar alguma curva diferente ou não. Você pode ou deixar no sRGB, a curva internacional, ou então já carregar aqui o Adobe RGB. Vocês podem ver que existem vários padrões, por exemplo, HDTV, que é o perfil mais de RGB para televisores, ISO 22028, o modelo PAL, que também você encontra muito em televisores, NTSC, SDTV, tudo isso você vai encontrar aqui. No caso, a gente precisa de um sRGB, que já é um perfil legal. Caso você queira mudar para Adobe RGB também, vai te dar uma fidelidade bacana. Quando você vem aqui, ó, em perfil CMYK, aqui é que está a grande questão para que você tenha menos aberração e consiga imprimir sempre numa fidelidade grande de acordo com a arte que você criou aqui dentro. Então vamos lá. Aqui ele vem com um modelo US Web Coated. Então a gente vai mudar esse perfil para o perfil que a gente já manda para você, aquele perfil que você já tem, que é o perfil da sua máquina. Seja ela uma máquina ecosolvente, uma máquina UV ou até mesmo uma máquina sublimática. Então nós vamos vir aqui, ó, carregar perfil de cores. Quando a gente clica aqui, a gente vai abrir o Explorer e vai selecionar onde que você salvou aí o seu perfil de cores. Se você não sabe onde está, se você tem dúvidas sobre esse ICC, já tenta procurar com o nosso suporte, ou assiste os nossos vídeos que você sempre já vai ter a noção do ICC. Aqui, eu peguei aqui 3 modelos de perfil, né? Na verdade 4 modelos de perfil que a gente utiliza, né? Eu vou pegar aqui primeiro um perfil que a gente utiliza para ecosolvente, em 4 passadas, apenas para exemplo. Selecionei ele, então carreguei perfil de cor, aqui ó, ele já apareceu aqui, Visutech Vinil. Aqui a gente pode deixar no padrão, que é o perfil de escala cinza, e aqui na finalidade de renderização, ele vai te perguntar para que você quer, no que você quer a renderização, que é o arquivo final, a projeção desse arquivo. A gente vai deixar imperceptível. Por quê? Ele vai tentar ele vai perceber ali as curvas reais e irreais e te entregar o mais fiel possível. Então a gente vai fazer isso. E agora a gente pode importar o nosso documento. Então eu peguei aqui aquela imagem, a imagem da internet mesmo, que eu puxei em RGB, tá até aqui a pesquisa. Importei minha imagem. Então, no primeiro momento, do Adobe RGB para o sRGB, você não vai notar tanta diferença. Um documento lá a gente colocou em Adobe RGB, aquele outro documento, e esse aqui é o documento em sRGB. Aparentemente a diferença é quase que nula, muito pouco perceptível. Porém, a gente tem que prestar atenção que a gente vai imprimir em CMYK. Então, vamos olhar na questão das cores de prova. Aqui está com cores de prova padrão do Corel, que é o S-Web Coated. Então, a gente teve aqui aquela queda inicial que eu mostrei. Aqui eu já tenho um perfil de cores da Visutech, né, com um dos perfis que você tem na sua impressora. Aqui a gente tem a diferença. Ó, vamos pegar as principais diferenças dos dois. Primeiramente aqui no tom de azul. Aqui eu tenho um tom muito mais claro, enquanto que aqui o tom é um pouco mais escuro. Então, o que eu poderia fazer se eu quisesse chegar naquele outro tom? Sabendo como que é o meu arquivo final, eu já posso alterar as cores desse documento, seja uma arte, e alterando para chegar no mais próximo do real. E aqui eu já tenho uma imagem 100% simulada de acordo com o que vai imprimir na minha máquina. Se eu mudar o perfil, se eu mudar, por exemplo, para sublimático, eu vou ter outro resultado. Eu te ensinei já a fazer essa seleção no momento que você abre aqui as configurações de cores do arquivo no Corel. Tem como você também já deixar programado? Porque, por exemplo, tem clientes que têm várias plotters, então ele tem que ter vários arquivos diferentes e tudo mais. Tem como você já deixar programado para sempre usar o mesmo perfil. Por exemplo, você faz muito trabalho em 6 passadas. Esse é o maior fluxo. Você já pode deixar programado para sempre que você criar, você não precisar nem se preocupar com aquilo lá. Sempre que você trabalhar, o próprio Corel já fazer isso por padrão. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em ferramentas, vamos vir em gerenciamento de cor, e ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Aqui, ele tem 2 abas, documento e padrão. Eu vou até fechar para mostrar para vocês aqui uma questão. Ó.
Eu vou lá naquele documento que eu criei as configurações dele junto com ele. Aqui, ó, quando eu vim na aba documento, ele me mostra as configurações, inclusive, que eu selecionei lá no começo. Então, isso aqui é a configuração apenas para esse específico documento. Se eu quiser gerar um padrão, eu venho aqui, clico em padrão, e eu posso até já gerar um preset. Então, vamos lá, que seria uma pré-definição. O perfil RGB, eu quero um preset, por exemplo, que puxa as imagens em Adobe RGB. Então, sempre que vier uma imagem, ele vai fazer essa interpretação da imagem em Adobe RGB. Se ela vir em sRGB, você pode programar ele para te dar uma mensagem antes, para te avisar e converter o sRGB para o Adobe RGB. E o perfil CMYK, aqui que está o grande X da questão. A gente já pode carregar um perfil, vamos supor, eu vou querer pôr sublimático, e deixar ele como padrão. Então, eu vou deixar esse aqui sublimático como sendo o meu padrão aqui. Modo de cores primárias eu vou deixar em CMYK. E aqui é muito importante, na finalidade de renderização, a gente mudar para perceptivo. Fizemos essa mudança. Então, a gente já deixou pré-setado. O que a gente pode fazer também? Aqui em personalizado, vamos salvar para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Impressão na plotter. Por que é bom você salvar isso? Porque às vezes você vai usar o seu Corel não para imprimir, só para fazer uma arte mesmo digital. Aí é bom você usar os padrões do Corel para não ter problema com o seu cliente. Agora, se você vai utilizar isso para fazer uma impressão, aí eu já recomendo que você utilize já uma pré-definição própria. Aqui, ó, abrir política, RGB, usar perfil de cores incorporado. O que seria isso? Se eu programei lá para Adobe RGB e eu jogar um arquivo sRGB, ele vai puxar o perfil do arquivo e vai tratar como sRGB. Se eu colocar aqui, atribuir perfil de cores padrão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo e vai puxar as informações de cores e ler como se fosse o arquivo Adobe RGB. E converter, ele vai já converter esse arquivo para o Adobe RGB, né, que é o que a gente selecionou. Eu vou já colocar aqui um atribuir perfil de cores padrão. A mesma coisa no CMYK. Tons de cinza, a gente pode deixar um incorporado. E aqui, ó, o que é interessante? A gente deixar essas duas opções ativadas. Avisar sobre incompatibilidade. Por exemplo, se você está convertendo um perfil onde cores não existem, onde as cores são diferentes, ele te avisa. E também avisar sobre a ausência de perfil de cores. Ele sempre vai te avisar. Então, é muito importante a gente fazer isso. Política de importar e colar. A mesma coisa. A gente pode deixar sempre converter em perfil de cores do documento. Porque a hora que a gente importa, igual eu arrastei, ele vai te falar. E atribuir perfil de cores do documento. A gente pode deixar assim. E também marcar essas duas opções. Agora a gente dá um OK. Vou mostrar só um exemplo para vocês. Eu vou importar a mesma imagem aqui, vamos ver como é que vai dar o resultado. Ó, como eu falei, a imagem ela vem em RGB, vem com perfil ausente. Aqui no caso agora ela vai passar a ter o perfil Adobe RGB. O que eu desejo fazer? Atribuir o perfil de cores e em seguida converter o perfil para o perfil de cor do documento. Então pronto, eu importei minha imagem, ela é uma imagem já com o padrão Adobe RGB. E aqui, ó, o que é importante? As cores de prova estão ativadas, então eu estou visualizando essa imagem como uma imagem CMYK. Aqui é a imagem no Adobe RGB. Então sempre é importante a gente prestar atenção nisso, e isso já te ajuda a gerar o arquivo perfeito na hora de imprimir. Sempre que você imprimir, você não vai ter nenhuma dúvida. Só para mostrar para vocês um exemplo, vamos supor que você pegue um arquivo e não faça o perfil correto. Vamos lá, gerenciamento de cor aqui desse documento. Vou mudar essas cores desse documento para forçar aqui um erro para vocês. Vamos pegar como se o perfil fosse um perfil... vou pegar aqui um perfil Agfa. Mudou, a mudança foi muito pouca. Vamos ver se tem algum perfil que muda mais aqui. Nas cores finais, a gente já tem uma diferencinha. Então, é sempre importante que a gente faça essa métrica, a gente sempre preste atenção nisso, para evitar que, por exemplo, eu fiz o preto, na hora de imprimir o preto saiu o roxo, saiu o azul. O que será?
Aí você tem que saber lá no perfil aqui no Corel qual que é o preto ideal para o seu perfil de cores, para o seu perfil de tintas. Visto que as tintas, existem tintas de composição diferente. Então, na hora da gente utilizar uma tinta de composição diferente, a gente tem que estar sempre atento nessa questão para evitar qualquer problema. Porque, por exemplo, você compra hoje uma tinta nossa, da Visutech. Amanhã você compra outra tinta. As tintas têm perfis de cores diferentes. Então, às vezes, o que é necessário para formar um preto composto na nossa tinta com uma tonalidade, em outra tinta é diferente. É sempre importante que você consiga fazer esse trabalho de forma ideal. E às vezes você, por exemplo, trabalha com duas plotters, uma Visutech e uma de outra marca. A mesma arte pode sair com cores diferentes nas duas marcas, simplesmente por causa de perfil de cor. Então, é sempre importante, na hora de exportar o nosso documento TIFF aqui para levar lá para o Maintop, é importante que a gente também verifique se está com todas as informações aqui, ó, incorporar o perfil de cores. Então, no caso aqui, vai incorporar esse perfil. Se tiver selecionado o perfil de cor da Visutech, ele já incorpora o perfil de cores e você já não vai ter muito problema em trabalhar lá no Maintop. E sempre usar as configurações de cores do documento. Se eu utilizar a prova de cor aqui, vocês já viram que ele já mudou para o US Web Coated. Então, é sempre bom a gente fazer a opção correta. Ok? Então, essas foram algumas dicas para que você consiga trabalhar no Corel sem ter muita aberração na hora de preparar os seus arquivos. Por exemplo, você preparar um arquivo aqui, chegou lá na hora, imprimiu e as tonalidades não ficaram do jeito que você tinha planejado, gerando aí um desconforto. Então é uma dica a mais que a gente traz. Em breve a gente vai trazer mais algumas dicas relacionadas a essa parte de perfil de cor. Muito obrigado aí pela atenção e continue acompanhando nosso canal para mais vídeos como esse.